quando que a associação ela pode montar um sistema de monitoramento e se é vantajoso, e se for vantajoso, quando ela pode fazer isso? A chance disso dar errado é muito grande. Esse cara, ele não vai sobreviver e não vai ser valorizado. O vendedor tá morrendo. Primeiro é deixar de ser vendedor, né? É ele tirar essa carapuça do vendedor. Porque o vendedor... Bom, depois eu quero que você explique um pouquinho o que você imagina de ser o vendedor. Fala comigo, jovem! Sejam bem-vindos ao E-Proteção, o seu canal de proteção veicular. E hoje nós vamos falar de rastreamento, gestão e liderança. Mas antes, vamos falar do nosso patrocinador master. Já sentiu que as decisões de sua associação são lentas e imprecisas? O Grupo Inova apresenta o Inova BI, a ferramenta que transforma dados em decisões estratégicas e assertivas. Com integração direta ao SGA e indicadores desenhados especialmente para as associações de proteção veicular, o Inova BI garante análise inteligente, privacidade e segurança aos dados. Gestão inteligente ao alcance de suas mãos. Por quê? Porque informação é poder. Então o que você está esperando para implantar agora o Inova BI em sua associação? Clique no card acima e garanta 40% de desconto, mas aproveite, porque a promoção é por tempo limitado. Vamos lá, jovem, eu vou apresentar aqui para vocês uma formação gigantesca. A gente teve que dar uma resumida aqui, porque é muita coisa, pra você ver como é que o cara é brabo. Ele é formado em administração de empresas, pós-graduados em marketing, fundador da AMAD, Associação Mineira de Agências Digitais, fundador da AMAD, Associação Mineira de Agências Digitais, mentor da Fieng Lab em gestão de negócios, ex-proprietário da Bolt Brasil e atualmente diretor de negócios da Getrack. Seja muito bem-vindo, André Saliba. Seja bem-vindo, meu amigo. Nossa, obrigado, cara, estendido. João. Que bom estar aqui com você, conversar um pouquinho e falar sobre gestão, liderança. Antes de tudo, queria que você me falasse um pouquinho da sua história, de como que você chegou, né, nesse ramo, né, no ramo da Getrack. Obrigado e boa tarde aí para todo mundo. Mas, na verdade, assim, cara, esse convite veio há 12 anos atrás, né? Uhum. A gente tava aí como o currículo falou aí, eu tive uma empresa de comunicação digital por 15 anos, né? Sim. Uma empresa que prosperou bastante, eu tenho uma gratidão muito grande pelo segmento, por tudo. Foi um aprendizado legal. Sim. Veio junto com o início da internet, chegamos a ter uma projeção muito importante, mas... Fechei um ciclo e nisso eu tenho uma mentora profissional, vamos dizer assim, que me fez a conexão junto com o Frederico da Getrack. Sim. Né, que era o CEO, ele estava também no início da operação, começando o negócio, e a gente acabou se entendendo bem, assim, para me ir primeiramente como executivo, né? Então, eu sempre me coloquei como um empreendedor corporativo. Sim. Sempre tive aquele sentimento de dono na pele. Sempre fui empresário. Acabei indo nessa função e me tornando sócio da Getrack, né? Uhum. E por lá eu estou há 12 anos. Né? A gente está aí atingindo um expressivo número também de 1.200.000 carros conectados. Show. Dentro de... oferecendo ecossistema e facilidade dessa jornada para esse cliente o tempo inteiro, essa é a ideia. Perfeito, perfeito. Queria te fazer algumas perguntas relacionadas ao rastreamento, né? A parte de rastreadores. Quais são os veículos que, claro que pode ser qualquer veículo, quais são os veículos que têm maior índice de necessidade de ter um rastreamento hoje? A gente percebe que alguns clientes, eles colocam uma tecnologia às vezes mais robusta em veículos que têm um valor maior, vai, né? Muito pelo valor do veículo. Sim. Outros até por carros que têm uma maior atração pelo crime, então por causa de questão de peça e etc. Então isso vai variar muito de região para região. Dentro da questão do rastreamento, porque existe o rastreador e o localizador, né? Para caminhão, é mais interessante ter o localizador ou o rastreador?
Então, eu acho que o caminhão, o crime é mais organizado. Sim. Então, eu acho que quanto mais, melhor, assim. A gente É importante ter os dois, né, digamos talvez assim. é importante ter os dois, né? A gente tem tecnologia que é anti-jammer, uma tecnologia de mobilização, de rastreamento. Quanto mais, melhor, assim. Porque o crime organizado, ele já também tem tecnologia para combater esses tipos de dispositivos, Sim. né, de segurança. Então, é melhor que a gente esteja com o que tiver de melhor para aquela oferta. Porque depende também, olha, o caminhão que transporta uma carga valiosa, Sim. a gente consegue uma tecnologia também específica. Então, a gente tem que entender a aplicação para a gente conseguir oferecer a melhor tecnologia. Então, não tem um padrão. Tudo a gente tem que fazer um estudo de casos, entender a aplicação para a gente conseguir oferecer a melhor tecnologia. Sim. Existe hoje um problema, né, que traz na questão de recuperação. Como que pode uma empresa ter a recuperação do veículo mais rápido? Esse índice não tem, na verdade, uma bala de prata para isso. Assim. Sim. É um processo, né? É um processo que ele tem que ser cuidado do início ao fim. Então, ele começa ali na escolha do equipamento, na configuração do equipamento, na escolha da conectividade naquela região, numa instalação bem feita. Sim, isso é o primordial, isso é muito importante na também, questão né? da ocultação do equipamento, ou se você tem um acessório que apoie isso, no monitoramento, na ativação daquele equipamento, no monitoramento, fazer uma gestão bem feita do índice de manutenção, que são os equipamentos que não comunicam há mais de 72 horas. Sim. Né? Num pronta resposta, na forma que o cliente ou o associado ele entra em contato com a central. Rapidez, né? Ali, a partir daquele momento, todo minuto é precioso. Né? Sim. Então, por isso que o furto há uma dificuldade maior do que no roubo, porque o roubo geralmente é avisado com mais rapidez pelo cliente, e o furto não. O furto geralmente é algo vigiado, é algo já que... é predestinado, é planejado. Sim, né? planejado. Então ele sabe que aquele carro vai estar parado para o trabalho ou para um teatro de 8 às 18. Sim. E se ele roubar na primeira hora, ele vai ficar ali... Muito tempo para ser avisado. Isso dificulta bastante a recuperação. Sim. Tem outras formas? Tem. Mesmo não sendo avisado, eu sei que esse carro está dirigindo, de repente, numa velocidade que é incompatível com o motorista. A gente tem outros tipos de alerta para avisar. Mas fato é que a recuperação, o índice, ele é um processo. Se uma instalação foi mal feita, a chance de recuperação vai cair. Se o equipamento não for de qualidade, o índice de recuperação vai cair. Então, todo esse processo tem que estar muito redondo para que haja um índice de recuperação bem aceitável ali na ponta. Para o público entender o que seria um rastreador de qualidade e o que seria um rastreador que não é de qualidade. O que muda? Sim, o que define segunda linha? A qualidade dos componentes. Sim. E o que muda de novo? Os equipamentos de primeira linha têm uma vida útil maior do equipamento e da própria vida útil da bateria. Sim. No caso do equipamento de segunda linha, geralmente a vida útil é menor. Então, tanto é que isso reflete no preço. Claro. Né? Então, mas tudo depende da aplicação, porque se você tem um LT do seu cliente com menos de 1 ano ou com 8 meses, às vezes o equipamento de segunda linha é a melhor opção. Sim. Se você já não tem uma dinâmica de retirar o equipamento, de recuperar esse equipamento, quando um cliente sai da sua base, então você recupera. Se você já não tem essa dinâmica de recuperação, é descartável o equipamento, às vezes o equipamento de segunda linha vai te atender bem. Sim. Agora não, eu tenho um LT maior, o lifetime do meu cliente é muito grande, aí de repente vale a pena investir num equipamento mais robusto, num equipamento que tem uma qualidade, uns componentes maior. Outra coisa é a precisão. Às vezes a precisão da localização também muda, porque a qualidade do modem, a qualidade do GPS, a qualidade de uma série de coisas que vão fazer a diferença naquela recuperação. Perfeito. Dentro da questão do associativismo, quando que a associação ela pode montar um sistema de monitoramento e se é vantajoso, e se for vantajoso, quando ela pode fazer isso? É uma pergunta... inteligente, assim, e ela é longa de ser respondida, porque você tem a parte, aquela... Se você tem um parceiro, uma central de rastreamento que te atenda bem, que responde bem, que está te trazendo uma recuperação aceitável,
que faz um trabalho bem feito, que tem um índice de manutenção da base, que é aqueles equipamentos Sim. que não comunicam mais de 72 horas, bem eficaz, eu não vejo motivo, às vezes, de internalizar. O internalizar, ele vem muito de encontro com o quê? Com redução de custo. Sim. Um dos fatores principais é esse, né? E assumir dor de cabeça. Uhum. Você vai assumir um negócio que talvez Você não tem habilidade não seja tanto o seu pra core, trabalhar. você tem que Sim. assumir algumas habilidades que você não tinha. Dividir seu tempo ali que poderia estar usando para outras coisas, até mesmo para aumentar, né, o padrão ali da associação. Exatamente. A gente tem clientes que tem, sei lá, 2, 3 mil, 5 mil veículos rastreados com uma pessoa olhando. Sim. A chance disso dar errado é muito grande. É muito grande. Porque é muita coisa para uma pessoa olhar. E rastreamento é muito mais do que isso. Eu falei aqui um processo de ponta a ponta, que vai da instalação, escolha do equipamento, configuração, conectividade, cobertura, tentar localizar por LBS, monitoramento. É uma série de coisas que você precisa de uma equipe multidisciplinar para fazer isso bem feito. Sim. Se você estiver disposto de internalizar, que faça direito. Traga profissionais qualificados, pessoas técnicas para estar te ajudando nesse sentido. Né? Hoje você tem condição de terceirizar integralmente toda a sua operação com a gente, ou parte dela. Uhum. Então, não, eu quero ficar somente com essa parte, você pode ficar. Eu quero internalizar só uma parte e terceirizar a outra. Então, assim, Sim. hoje o mercado te dá opções. Sim, ele te Para abre fazer o opções. que você tem de melhor. Uhum. Né? Então, acho que isso é fazer conta, é entender o tanto. E outra, né? A vantagem de internalizar também é que às vezes você pode ter, no caso da associação, a associação como o maior cliente dessa central, mas você pode oferecer isso para o mercado também. Sim, você Então, pode ter uma empresa que tem porta aberta para o mercado, oferecendo soluções de rastreamento. Então, uma receita adicional para o negócio. Sim, você consegue ainda monetizar. Ainda monetizar. Então, eu acho que tem essas questões. Mas tem que se estruturar para isso. Sim. O que a gente tem visto é que muita gente está internalizando e não está se estruturando. Aí vem a dor. A dor de quê? O meu carro foi roubado, furtado e não está comunicando. Por quê? Porque o processo ele está quebrado. Perfeito. Dentro dessa visão de monitoramento e montar uma ação ali para o monitoramento, o que é mais importante, mais crucial ali? Trabalhar com pessoas ou tecnologia? Ou os dois, né? Mas ali, o que ali faz maior diferença? Pessoas no atendimento ou a tecnologia em si? Eu acho que uma coisa Depende complementa a outra, assim, né? Porque toda empresa, independente de qualquer segmento e de qualquer ramo, ela vive de duas coisas: pessoas e processos. Sim. Né? Então, pensar o processo o tempo inteiro e ajustá-lo e colocar pessoas corretas dentro da empresa é fundamental para qualquer negócio. Sim. Isso serve para o restaurante, serve para a pastelaria, isso serve para a associação, isso serve para a central de rastreamento. Sim. Isso é geral. Agora, a tecnologia ela é um apoio. Né? Ela vai te ajudar a otimizar processo, a enxugar fluxo, a fazer alguns tipos de otimizações de ganho de velocidade, ganho de custo, de uma série de coisas. Então, eu acho que tudo se complementa. Sim. Sabe? Tudo se complementa. Mas é muito importante hoje, a gente, né, fez um trabalho disso há alguns anos atrás, voltado para propósito e cultura. Sim, né? Eu ia falar isso com você. A maioria das pessoas, elas crescem muito por conta da cultura, né? A cultura faz com que a empresa ou qualquer gestão funcione, né? A cultura, ela molda, ela é um pacto inicial. Sim. Né, da empresa com o colaborador. Ali, a gente consegue definir os valores que a gente quer dentro dessa empresa, né, o comportamento que a gente espera dos colaboradores. Sim. É uma negociação e ali, o comportamento que os colaboradores podem esperar dos diretores ou dessa empresa. Sim. Esse pacto inicial define quem entra e quem sai. Sim. Né? Ele é, na minha opinião, decisor, assim, porque contratar pessoas aleatoriamente é um tiro no pé, né? Gera um desgaste muito grande para a operação e custo. Fica Sim. mais caro. Né? Os melhores estabelecimentos são aqueles que conseguem manter time. Perfeito. Manter equipes coesas. Né? Meu pai me falava, né, há anos atrás o seguinte: você vai os melhores restaurantes que você vai comer,
vai ser aquele que os garçons estão há mais de 10, 15 anos no lugar. Sim. Provavelmente são as melhores comidas também. Ótimo. Inclusive, já quero emendar uma pergunta justamente por isso. Como manter os funcionários engajados? Porque a gente sabe que existe um pico, né? E depois acaba, mesmo com a cultura, como manter os funcionários engajados para que tenha essa longevidade? Eu acho que a conexão com a cultura é importante. Uhum. Ter um propósito definido da companhia é importante, muito importante. A gente ter um propósito, ter um planejamento estratégico, uma visão de longo prazo compartilhada com todo mundo, para que todo mundo saiba onde essa empresa está querendo chegar, onde que ela... Né? Medir o nível de satisfação dos colaboradores semestralmente ou anualmente, depende do método que você vai seguir. Né? A gente mede lá o INPS semestralmente para a gente ir medindo e usando isso, essa métrica como satisfação, pegando tudo anônimo para o colaborador ficar bem à vontade de opinar. Né? A gente leva aquilo como regra. É claro, tem reclamações às vezes que a gente não vê tanto sentido, né? Que a gente pode descartar e faz parte. E tem outras que a gente vê completo sentido e a gente vai melhorando. Né? Sim. O colaborador, quando enxerga todas as conexões juntas, cultura, processo, propósito, tudo isso conectado, visão de longo prazo, planejamento estratégico, um orçamento feito em várias mãos para o próximo ano, para que seja respeitado, etc. Geralmente, isso são, na minha opinião, uma grande receita para uma relação de longo prazo. Assim, sim. Sabe? Dentro dessa visão, que você já faz parte da liderança, né? Como manter a equipe comercial motivada o tempo todo? Porque a gente sabe que é uma longa jornada, né? Para estar vendendo, para estar buscando, prospectando novas pessoas. Como manter essa equipe motivada? A equipe comercial ela é muito pautada na remuneração variável. Sim. Né? Isso aí é indiscutível. É o dinheiro, né? O dinheiro... É o cascalho que funciona. Isso manda muito. Não tem jeito, né? É uma equipe e a gente gosta de gente que gosta de dinheiro também lá dentro, né? No comercial, porque isso é importante. Sim, é um estímulo a mais, né? A gente tem que ser movido a isso, porque não tem jeito. É o departamento que saiu na frente que é pautado em resultado. Sim. Ele é remunerado bem ou mal pelo resultado que faz no mês. Perfeito. Então, isso é importante. Ele é a chave mestra, né? Que é o que faz o produto rodar, né? Aí você vai ter outros ajustes a serem feitos, né? Então, assim, outra transformação que nós fizemos, o vendedor está morrendo. Concordo Ele está morrendo. Então, o vendedor, ele está cada vez perdendo valor. Sim. Hoje a gente tenta, porque aquele vendedor generalista, que ele faz a qualificação, ele faz tudo, a venda e pós-venda, esse cara ele não vai sobreviver e não vai ser valorizado. Sim. Né? Então, o vendedor, a gente brinca sem nenhum preconceito com pastelaria, porque eu falo, a gente usa esse termo porque é uma entrega rápida. É usado também. É uma entrega rápida. Esse cara, ele vai para trás do balcão vender pastel mesmo, porque está morrendo. Sim. Hoje, a gente tem uma força de vendas totalmente segmentada por pré-venda, venda e pós-venda. Sim. São pessoas especialistas em cada uma dessas áreas. Então, quando o lead chega, a nossa equipe de pré-qualificação, ele faz a qualificação desses leads através de um script que é seguido. Na visão dele, ele entrega esse lead qualificado, tudo via CRM, para o closer, né, que é um outro especialista em fechamento de contrato. Então tem uma esteira ali. Tem uma esteira toda de negócio. Esse cara tem ele está totalmente pautado para entender a dor desse cliente. Né? A gente não é vendedor mais por isso, porque a gente entende dores, a gente entende aonde o calo aperta, para a gente poder ajudar. Porque se a gente não puder ajudar, eu prefiro que não entre. Não seja cliente da Getrac. Por quê? Senão o cliente vai fazer uma comparação de preço. Sim. Né? Esse é o maior erro, né? Comparar preço. O preço, quem briga por preço é suicídio, qualquer mercado. Né? Você está matando o seu negócio, porque se ele não tem diferencial, ele vai por preço. Sim, parte pela cultura do preço, e a cultura que a maioria não consegue se sustentar. Então a gente
a gente busca meios de desconstruir essa questão, achar aonde que dói, quais são as dores que eu estou resolvendo, quais são os problemas, na verdade, que a gente está resolvendo. Se a gente perceber uma conexão forte com esses problemas, com as nossas soluções que a gente oferece, a gente mostra isso, né, de uma forma mais tangível por isso, para que o cliente entre com um pacto bem feito com a gente. Tanto é que hoje o LT dos nossos clientes são maiores do que 30 meses, do que 36 meses. Sim. Os clientes ficam com a gente uma relação de muito longo prazo. Exatamente por isso, porque os pactos iniciais, quanto mais bem feitos, mais a chance da gente estar junto nessa parceria. Perfeito. Porque a gente não brinca lá também, que acho que isso é exposto, a gente não está lá para fazer cliente feliz. Né? Sim. A gente está lá para fazer o cliente próspero, para o cliente tenha prosperidade. Perfeito. Então, por quê? Felicidade é muito diferente de um para o outro. Né? Sim. Às vezes a prosperidade está nisso. Ah, não, eu quero ter uma central de rastreamento com 200 veículos. Para ele aquilo é ótimo e ele está feliz com aqueles 200 carros. Ele já sustenta a família dele, ele está feliz e tal. Então a gente vai lutar até aquele número com ele. Nós temos um time de sucesso do cliente que vai apoiá-lo até chegar nesse pacto. Já tem uma previsibilidade. Eu já tenho uma previsibilidade do que ele é sucesso para ele. E a gente tem uma equipe de sucesso do cliente que apoia nessa jornada. Então, isso tudo a gente amarra, tenta conectar para a gente conseguir uma relação saudável com o nosso cliente. Dentro da visão ainda das vendas, a motivação para você é o fator fundamental para um vendedor ser bem sucedido ou não? Ou é a ambição? O que seria o fator fundamental para um vendedor ser bem sucedido dentro do nicho? Eu acho que, primeiro, é deixar de ser vendedor. Né? É ele tirar essa carapuça do vendedor. Isso pra gente é muito importante. Ele desconectar disso. Né? Porque o vendedor... Depois eu quero que você explique um pouquinho o que você imagina de ser o vendedor. É porque o vendedor, às vezes, o vendedor é a moda antiga, vamos dizer assim, no meu conceito, tá? Claro. Particular, ele às vezes, ele empurra o produto. Às vezes pelo o cliente preço, não né? está precisando, ali. Ele está empurrando o produto, ele está tentando vender usando artifícios que não têm longevidade. Porque quando é produto, ok, isso tem até uma sobrevida. Sim. Mas eu mexo com prestação de serviço. Eu não vendo e despeço do meu cliente. Você vende o futuro, Eu né? vendo e caso com o meu cliente. Você vende o futuro. É diferente. Se eu fizer uma venda mal feita, Vai eu vou ser refletir. cobrado por isso. Se eu fizer uma promessa indevida, eu vou ser cobrado por isso. Então tem certas coisas que na relação da prestação de serviço é inadmissível. Então por isso que a gente faz de tudo para que o processo e as pessoas estejam todas prontas para entender a dor, para entender o problema. Porque a gente tem lá dentro um portfólio vasto para resolver problema de centrais de rastreamento do Brasil inteiro. Ou seja, o vendedor ele tem que gostar de problema, né? Porque se ele não gostar de problema, ele não consegue resolver. É isso aí. E assim, é o que eu te falo. O cliente, ele não está muito acostumado, né, cara? Há muitos anos ele foi acostumado pelo vendedor de escutar só o sim. Sim. Né? Sim para tudo, omissões e tal. Acabou isso, cara. Assim, o vendedor gosta, o cliente gosta de escutar o não. Ele acha verdadeiro, ele confia mais no não hoje do que no sim. Porque o sim todo mundo está acostumado a falar para ele. Sim, já é automático, já né? é automático do vendedor. E a relação de confiança ela é construída muito no não e não no sim. É a disruptura ali que faz com que o próprio cara que vai comprar de você, ele muda a perspectiva por causa do não, porque ele tá acostumado a todo mundo responder a mesma coisa, né? Ou prometer, né? Então, em vez de falar o não, às vezes eu sigo uma promessa. Ah, eu não tenho, mas vou ter. Não, eu não tenho e não sei se vou ter. Sim. É simples uma palavra, mas pode mudar tudo, né? Exatamente, muda tudo. Na prestação de serviço não tem espaço para omissão, para promessa, para esse tipo de coisa não dá. Você acredita que ser verdadeiro é a melhor opção? Não tem outro caminho. Sim. Para relação de longo prazo, não tem outro caminho. A curto prazo até funciona, né? Funciona. Se você quer uma carteira que tem um LT menor, que é o lifetime, Sim. seja curto, clientes que saem rápido, clientes que reclamam muito, que vão gritar muito, reclamarem com falta de respeito
no suporte. Esse é o caminho do vendedor. Esse aí pode ir tranquilo que... Esse aí é o vendedor mesmo, né? Esse aí vai trazer esse tanto de problema para você. E como lidar com o pós-venda, digamos assim? A partir do momento que é feito o trabalho do vendedor, como que você filtra isso para que a venda... que você consiga entender que a venda foi bem feita? Você tem uma funcionalidade de pós-venda? A gente tem uma integração entre os departamentos, onde toda a informação que é captada, por exemplo, pelo pré-venda, ela já é o mesmo software que vai abastecer o closer. O closer fechando esse contrato já é a mesma informação que vai passar para o financeiro, que vai para o time de CS. Sim. Depois o CS fizer um onboarding desse cliente, todo o treinamento, toda aquela fase para ele entrar na adoção, esse cliente ele entra em outros momentos dentro da Getrack, que é poder relacionar com o nosso suporte, por exemplo. Sim. Se ele não estiver pronto, ele não pode relacionar com o nosso suporte, porque ele vai querer aprender aonde é lugar de tirar dúvida, onde é lugar de outro lugar. Então, é bom, é saudável para todo mundo que esse onboard seja bem feito para que isso aconteça lá na ponta. Perfeito. E André, qual que é a maior dificuldade hoje de liderar uma equipe? Então, a liderança, ela tem, mais uma vez, ela tem muita conexão com a cultura, né? Uhum. Então, você tem uma liderança voltada para a cultura de resultados, você tem que ter um gestor, um líder com essa característica, para que ele consiga cascatear passar para os próximos, né? Passar ali para os colaboradores essa pressão, às vezes, né? De forma moderada, de forma respeitosa e etc, né? Mas eu sempre pauto em algumas coisas que eu sempre pedi muito para os meus liderados, assim, que é uma relação de transparência constante, um alinhamento de informação constante e tudo baseado em métricas. Hoje ficou muito fácil para os diretores. É aí que entra a tecnologia, né? Eu acho que ficou muito fácil para os diretores tomarem decisão. Ficou muito mais fácil, porque muita coisa é baseada em métricas. Então, assim... às vezes, se ele vem um liderado mais maduro, ele não me pede nada, ele me prova que aquele tem que ser o caminho, porque os números estão mandando ali para aquela direção. Sim. Então, acho que quanto mais o gestor, a alta liderança, tiver métricas confiáveis nas mãos e transformando aquilo em informação, a gente vai conseguir sair da intuição e decidir mais na razão. Pela razão. Né? Show, perfeito. Dentro dessa visão ainda, é que existe uma equipe de vendas interna e externa, né? Qual que é a maior diferença entre as duas para você? Então, a equipe interna, ela tá mais conectada com o dia a dia, com a cultura, com uma série de coisas, focada, tá relacionando com outros departamentos, né, e etc. O time externo, geralmente, ele é mais... são pessoas mais isoladas, home office, que trabalham... a região, o network da região. Ele entende mais como comunicar naquele lugar. Sim. Né? Então, é como se fosse trazer algo da Austrália para cá e tropicalizar para o Brasil, para o brasileiro conseguir comprar. Sim. Então, a gente tem que fazer essa tradução cultural para que a gente consiga regionalizar isso. É mais difícil de metrificar o que está na rua, no dia a dia? Não, depende. Eu acho que tudo depende dos rituais que você cria com ele. Né, com o gestor, o líder ali, o gerente do dia a dia, que cuida dessa equipe, criar rituais que abre a semana, fecha a semana. Show, me fala aí quais são os rituais. Seria interessante falar. Mas é muito voltado para abrir a semana com o que tem dentro do funil. Né? Focar na semana, né? Não focar no mês inteiro, mas sim na semana, sempre na semana, sempre nas oportunidades que ainda continuam em aberto, uhum, né? E trabalhar cada uma delas, fazer combinados na semana de como vai ser o movimento para trabalhar cada uma delas, né? E fazer um fechamento na sexta. Depois abre a próxima semana da mesma forma. Sempre trabalhar em blocos, né? Nunca trabalhar mensal. E também trabalhar blocos semanais, mensal, trimestral, semestral e anual, sempre nessa linha? A gente fecha, os nossos fechamentos são mensais e trimestrais. Sim. Só que esses rituais, eles são semanais para alguns times e até dailies para outros, que são os diários. Sim. Né, os times de tecnologia usam o alinhamento através de todo dia eles têm uma reunião de 15 minutos em pé.
Ó, que bacana. Para que não seja, para que seja rápida mesmo, para que seja incômodo ficar sentado. Por pra exemplo, falar assim, ó, deu 10 minutos, vamos pra... Já tivemos isso por muito tempo, mas isso antes da pandemia, né? Agora ninguém fica em pé mais, né, na frente Aí começou a ficar sendo... Então essas dinâmicas mudaram. Então muita coisa mudou e etc. Mas a gente tinha essas dinâmicas. Mas esses rituais são criados por cada gestor. Sim, mas é uma cultura muito interessante, porque quando você pega a semana, o início da semana, e já projeta, porque a maioria dos vendedores, eles não tem muito que uma agenda, né? Eles são os desbravadores, digamos assim. Claro que sempre tem alguma agenda ou alguma coisa pra fazer, mas sempre tem que desbravar, né? E aí quando você cria essa cultura a ponto de identificar o que a pessoa vai fazer, fica mais fácil, né? Mais fácil e assim... andar com a oportunidade dentro do CRM é muito importante. Sim, dentro do funil. Ali. Porque senão eu perco as métricas. Eu não sei quantas oportunidades estão abertas, quantas estão em negociação, quantas eu já enviei contrato, quantas eu estou fechando. Eu fico no escuro. Então, o CRM ele tem essa visão muito clara, né, pro segmento. E quando o vendedor, né, não quer trabalhar com isso, dá resultado, mas não trabalha com o CRM, existe alguma possibilidade de estar junto ou não? Não. Não, porque você não tem como medir, né? Atrapalha muito o trabalho como um todo, atrapalha o marketing que busca o lead. Sim. Né? Porque com aquelas métricas, eu entender o perfil de quem está fechando, o ciclo de vida, tudo isso, vai ajudar a mídia. Sim. No marketing. Então, tudo tem conexão. Se ele não me imputa essas informações aqui, eu não consigo trazer um lead de qualidade para ele. Sim. Então, esse fluxo é quebrado. Então, a gente tem lá nossos leões, onde que ficam sempre cobrando do time de vendas ali essa passagem de bastão dentro do funil. Perfeito. Então, cara, pra gente finalizar, que a gente já tá chegando aqui no final, queria perguntar a você se existe alguma pergunta que eu não te fiz, mas que você queria falar, que você queria pontuar aqui. Não, eu acho que essa questão de... Acho que a gente cercou bem, assim, o que tem, né? O que a gente pode estar fazendo. Mas essa questão de internalizar ou a operação de rastreamento, por exemplo, é algo que fica marcante, porque a gente percebe que muitos clientes, eles não conseguem, às vezes, mensurar, por exemplo, o índice de recuperação. Sim. Né? Eles Esse têm dificuldade até né? nisso. Então, você vê que é uma dificuldade básica, porque esses dados não estão bem mapeados ou não foram bem armazenados. E dados é tudo nos mundos de hoje. A gente precisa muito de ter carinho com a história, com os dados da empresa, para a gente conseguir prosseguir e gerir. Sim. Então, métricas é tudo. Defina as suas métricas de sucesso e de insucesso. Acompanhem elas de perto, porque elas são os maiores indicadores se você está fazendo um bom ou mau trabalho. Perfeito, meu amigo. Então, pra gente finalizar aqui, eu queria que você olhasse aqui pra câmera e falasse suas redes sociais e falasse o que você tem o desejo de falar aí. Não, na verdade, eu queria agradecer. Eu acho que agradecer ao Guzmão aí, porque toda iniciativa que fomenta conteúdo, a gente apoia, né? Eu acho que faz parte, a gente quer fazer parte desse amadurecimento do mercado como um todo, de trazermos tecnologias novas para isso, para esse mercado prosperar, tá? Em relação ao lado profissional, quem quiser falar no particular aí, eu tenho o meu e-mail, que é o andré.saliba@getrac.com.br. Fique à vontade de me chamar. Perfeito. E no lado, né, nas redes sociais, eu uso muito o LinkedIn e Instagram, eu acho que cerca bem. Sim, Os dois são @AndréSaliba. Então, acho que tá fácil. Quem quiser bater um papo ou tiver interesse em algum assunto específico, pode chamar. Vai ser uma honra tentar ajudar aí, tá bom? Perfeito, meu amigo. Obrigado. André, muito obrigado pela presença e ficamos por aqui. Então você que gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar e comentar para que cada vez mais a gente difunda o nome do associativismo no mercado. Então você já sabe, quer garantir 40% de desconto no Inova BI? Aproveita porque a promoção é por tempo limitado. Fui!